Olá! Hoje eu vou falar de psicologia e espiritualidade. Como que essas duas áreas conversam, né? Como que o inconsciente está ligado à espiritualidade? E o inconsciente, ele está muito ligado à espiritualidade. O inconsciente é uma instância psíquica na qual nós conscientemente não temos acesso. A gente acessa esse conteúdo do inconsciente através dos sonhos, quando a gente está dormindo, através dos atos falhos, através dos xistes. Então, o que são atos falhos? Atos falhos é quando a gente está falando alguma coisa e no nosso inconsciente tem outra coisa ali. E aí a gente, por exemplo, fala o nome de alguém que a gente não gostaria de falar. Vou dar um exemplo assim bem clássico de ato falho. Por exemplo, assim, o marido ou a mulher, que se tiver um amante, tem um amante, aí tá dormindo, né? E aí pega e fala o nome da pessoa. Ou então, tá namorando ali a mulher ou o marido e um dos dois tem um amante e aí fala o nome do amante ao invés de falar o nome da mulher ou do marido, né? Então isso é ato falho. Xistes são aquelas brincadeiras irônicas que as pessoas fazem umas com as outras, né? Então, falam uma coisa assim em tom de brincadeira, né? Mas na verdade é aquilo mesmo que a pessoa está pensando, né? E aí, se alguém fala alguma coisa, a pessoa fala: não, mas eu estava brincando, não penso assim, mas no fundo pensa mesmo, tá lá no inconsciente. Né? E os sonhos muitas vezes ele vem de uma forma desconexa, a gente não consegue elaborar o sonho racionalmente, porque essas informações que estão no nosso inconsciente, elas não estão no nosso inconsciente à toa. Elas estão nessa instância psíquica porque a nossa psique não tem condições de elaborar racionalmente todas essas informações. Então, essas informações elas são julgadas para o inconsciente, né? E aí ficam lá. Mas elas emergem em forma de sonhos. Por isso que às vezes os sonhos vêm assim de uma forma desconexa e que se a gente não tiver assim um estudo, a gente não sabe muito como elaborar racionalmente a informação do sonho, o que o sonho está querendo nos dizer. Mas se a gente for analisar com um profissional, a gente vai chegar a informações riquíssimas que o nosso inconsciente nos traz através dos sonhos, né? E o pai da psicanálise, que vocês já devem ter ouvido falar, muito famoso, chamado Sigmund Freud. Ao longo dos seus estudos, ele foi dando nomenclaturas para essas instâncias psíquicas, né? Então, o primeiro era consciente e inconsciente, tá? Sendo que o consciente, ele é apenas uma pequena parte. O ideal seria que eu tivesse aqui com uma folha de papel para poder desenhar, né? Assim, essas divisões, elas são apenas didáticas porque as instâncias psíquicas, elas são muito abstratas, né? Então, o Freud, ele dividiu isso para que a gente pudesse entender didaticamente, mas na verdade a coisa não é assim, né? Porque a nossa consciência e a nossa psique é diferente do nosso cérebro. O cérebro, ele é um órgão, né, fisiológico que a gente pode pegar. As instâncias psíquicas, não, né? São estruturas que acontecem na nossa psique, na nossa consciência, né? Então,
voltando ao que eu estava falando. O consciente, né, aquilo que a gente tem acesso, que a gente consegue elaborar, que a gente consegue pensar, é uma instância psíquica bem pequena, né? E a maior é o inconsciente, né? Então imaginem um iceberg, né? O iceberg, a ponta menor, que é o que a gente consegue ver, né? É o consciente, é aquela ponta menor. Só que por baixo d'água, ele é enorme, só que a gente não consegue ver. Esse é o inconsciente, tá? Por incrível que pareça. É a instância que a gente não tem acesso e que é a maior. Por isso que eu digo que nós não temos controle da nossa vida, porque tudo que a gente faz, as nossas ações, elas são geridas na sua maior parte pelo inconsciente, porque ele é o maior, ele é riquíssimo, só que ele está lá embaixo, ele está muito profundo, a gente não tem acesso. Então, se a gente não se trabalha, se a gente não se conhece, né, a gente às vezes tem, a gente age, a gente tem atitudes que a gente não entende por que a gente teve, né? Então, assim, às vezes a pessoa vai explode, eu falo um negócio assim, gente, aí a pessoa fica, meu Deus, eu não sei de onde que veio isso. Eu não sei por que eu agi dessa forma. É porque alguém ou alguma situação te remeteu ou destravou ali um gatilho que você, de alguma forma, teve acesso ao inconsciente, né? Assim, emergiu algo do inconsciente, mas o inconsciente, a linguagem dele não é racional. Então, vem muito mais pelo sentir do que pelo pensar. Então, a pessoa vai e tem uma atitude diante daquele sentimento que emergiu do inconsciente porque destravou um gatilho ali de um passado seu, alguma coisa que você tenha passado, né? Então, esse é o inconsciente e essas são as duas nomenclaturas que, em princípio, o Freud dividiu, consciente e inconsciente. E antes do Freud, houveram outros estudiosos, tá, que já haviam dado essa nomenclatura. E aí o Freud foi estudando, depois ele deu uma outra nomenclatura que era inconsciente, pré-consciente e consciente, e depois finalmente ficou id, ego e superego, né? Então, assim, o que é o id? O id são todos os nossos impulsos, então todos os nossos desejos indiscriminados, tudo que a gente tem vontade de fazer. Ele é regido pelo princípio do prazer. É tudo que nos traz prazer, tudo que a gente tem vontade de fazer. É como uma criança mimada que não aceita frustração. O id, ele quer, porque ele gosta, porque ele quer sentir prazer. É isso, tá? E ele é totalmente inconsciente. O superego